ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista voa. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma aula de escola dominical. Já estamos na 8ª lição, tá passando muito rápido, né, crianças? Então, o meu nome é Tia Lu e estou aqui para ensinar a vocês mais uma história maravilhosa da Bíblia. A história de Gideão. Gideão, um homem forte, corajoso, temente a Deus, valoroso, de fé. Que Deus usou Gideão para livrar Israel das mãos dos medianitas. Deus achou graça em Gideão e viu que ele era a pessoa certa para que ele pudesse usar para livrar o seu povo. E aí, crianças, vamos ler aqui o título da lição? Olha só, o título da lição é Gideão, um servo valoroso. A 8ª lição, tá? E se vocês forem ler na Bíblia, para conhecerem mais ainda da história de Gideão, a história está lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, e no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, do versículo 16 ao versículo 22. Tá bom, crianças? Vocês já são grandinhos, acredito que todos já sabem ler, então peguem aí a Bíblia de vocês e vão lá dar uma conferida, ter mais um pouco de conhecimento sobre a história de Gideão. Essa história tão linda de Gideão, né? E aí o texto áureo é o seguinte: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos, o verso 34 e o versículo 17. Vamos ler novamente? Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos, verso 34 e o versículo 17. E aí, crianças, na nossa igreja, as irmãs cantam um hino que fala justamente sobre Gideão. Um hino muito legal, muito bonito, que diz assim, ó: mais 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tentem entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300. Amém, crianças? A vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que confia, que tem fé em Deus. Deus, ele não precisa de 32 mil homens, Deus não precisa de 300 homens, Deus não precisa de um homem para fazer o que ele quer, para poder trabalhar. Deus, ele só precisa ordenar que tudo acontece do jeito que ele quer. Glória a Deus!
Mas nessa história, Deus quis usar Gideão e também mais 300 homens para lhe ajudar. Vamos lá, crianças, conhecer mais essa história? Então, o povo de Israel desobedeceu a Deus, adorando a falsos deuses, a imagens, adorando a outros deuses que não era o nosso Deus de Israel. E por essa razão, o Senhor permitiu que os medianitas dominassem sobre eles durante 7 anos. Os israelitas viviam escondidos, com medo, Tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, os medianitas iam lá e roubavam. E aí eles estavam vivendo uma situação muito difícil. Os medianitas acabavam com toda a sua colheita. E a colheita era o que eles usavam para se alimentar, para sobreviver, E os medianitas não deixavam nada para eles. Então, o povo de Israel se arrependeu do que tinham feito e decidiram clamar pelo nome do Senhor e pedir socorro àquele que tudo pode, pediu socorro ao Todo-Poderoso. Então, Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: olha só, crianças, o anjo. Vocês estão vendo? O anjo do Senhor apareceu e disse: você é valoroso, o Senhor está com você. Vá com toda a sua força e livre os israelitas. Eu ajudarei você. Então, o Espírito Santo revestiu Gideão, depois que ele destruiu o altar de Baal. E Gideão orou: ó Deus, se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então tu me usarás para libertar Israel. O que foi que Gideão fez, crianças? Gideão fez uma prova com Deus, para saber se era realmente Deus que estava falando com ele. E foi o que aconteceu. Quando Gideão acordou, o orvalho estava molhado. O orvalho estava molhado somente a lã, e o chão em volta estava seco. Mas ainda não se dando por convencido, ele pediu a Deus mais uma prova. Não fique zangado comigo, Deus, que desta vez a lã fique seca e haja orvalho no chão em volta dela. E assim aconteceu novamente. Deus fez o que Abraão estava pedindo. E assim aconteceu, conforme o pedido de Gideão. Não foi falta de fé, crianças. Foi sabedoria de Gideão. Ele queria ter certeza que era Deus que estava falando com ele. Porque, crianças, era algo muito sério, era algo muito grande lutar com os midianitas. Eram muitos. E como era que ele ia fazer isso? Ele temeu. Será que era ele mesmo que Deus estava querendo que fizesse aquilo ali? Será que era ele mesmo que Deus estava querendo que enfrentasse aqueles midianitas? Então ele pediu confirmação a Deus por 2 vezes e Deus confirmou a ele. Então ele teve sabedoria. Em seguida, Gideão convocou os israelitas para irem à guerra. Mas Deus lhe disse: tem gente demais. Israel poderia pensar que venceu sem minha ajuda. O que era que Israel poderia pensar? Foi a nossa força que venceu os midianitas. Olha quantas pessoas tinham, quantos homens tinham. 32 mil homens. Então, para que isso não acontecesse, para que Israel entendesse que ali foi a mão do Senhor, Deus mandou dizer que quem estivesse com medo voltasse, não fosse para a guerra. Então, 22 mil homens voltaram, somente 10 mil ficaram, mas ainda assim era muita gente. Foi aí que Gideão seguiu a orientação do Senhor e mandou que todos fossem beber água. Contudo, apenas 300 homens trouxeram água até a boca. Os demais lamberam a água como cães. A estes, Gideão ordenou que voltassem para casa. Olha aqui,
abençoa as suas famílias, dá saúde, dá paz, livra com o teu sangue, guarda, Senhor, de todo mal. Dai-nos, Senhor, uma semana de vitória. Esteja conosco, Senhor, todos os dias de nossas vidas. É assim que nós choramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, criança.